Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos meditar no verso de número 17, que diz assim: E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu lhe farei que sejais pescadores de homens. Sabe, amados, a sua mente precisa estar preparada para receber informações. Quando a nossa mente está preparada para receber, está receptiva às informações, certamente nós vamos aprender. E eu digo a você que existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que aprendem ouvindo, que aprendem através de um ensinamento. Esses vão tranquilo, caminham com tranquilidade. E existem outros que só aprendem quando erram. Você não precisa continuar errando. Você pode aprender da forma certa e certamente viver melhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos informa. E nós precisamos sermos informados. Informado é colocar na forma e depois dizer assim: olha, agora estou formado. O aluno vai para a escola, vai para a faculdade, e lá ele recebe informações. E depois, no final, ele diz assim: agora estou formado. Então, a palavra de Deus, ela na verdade, ela vem nos informar, ela vem nos orientar. Para quê? Para que você não precise necessariamente de estar vivendo uma crise, de estar passando por uma crise, para que você seja moldado por essa crise. A palavra de Deus diz que Jesus chamou alguns homens rudes, homens simples, e disse a esses homens: vinde após mim, venha após mim, ou venha depois de mim, aprendendo aquilo que eu estou ensinando, obedecendo os meus ensinamentos e a minha palavra, e eu vou mudar a vida de vocês. Eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês terão as suas vidas transformadas. É isso que Jesus falou com aqueles homens. E realmente a vida deles foi transformada. Existe uma passagem, e essa passagem está em Isaías capítulo 64, verso de número 8. Isaías 64, verso 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. E logo em seguida, essa palavra parece que muda totalmente o assunto, mas não muda nada. Diz assim: e nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das suas mãos. Nós somos o barro, e tu, ó Deus, tu és o oleiro, e nós somos as obras das tuas mãos. Se você for a Monte Carmelo e ver o pessoal fazendo as telhas, fazendo os vasos bonitos, outros lugares, certamente você vai olhar para aquele barro, e barro é feio, né? Você vê um monte de barro no chão, fala: nossa, que negócio estranho. O barro não tem beleza alguma. O barro não te oferece nada, a não ser a possibilidade de ser trabalhado. Mas o barro precisa ser trabalhado. Por quê? Porque uma vez que o barro é trabalhado, ele se torna uma peça de adorno. Ele se torna um vaso maravilhoso para que possa ser útil para alguma coisa, para colocar objetos preciosos.
para colocar coisas finas, mas era apenas um barro. A palavra diz que aqueles discípulos, aqueles homens, eram pescadores. E Jesus diz assim: eu vos transformarei. Vocês serão pescadores de homem, mas eu quero que você entenda que existe um processo. Até que um pescador, até que um sapateiro, até que um pedreiro, até que um advogado, um médico, até que alguém se transforme em um pescador de homens. Existe um processo, existe uma caminhada, existe um trabalhar de Deus. Por isso que Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos transformarei. Deus quer te transformar em um vaso precioso. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus quer te transformar em um vaso precioso. Deus quer transformar o barro em um vaso precioso. Deus quer transformar o homem, a mulher, em um pescador de homens. E aí nós perguntamos como? De que jeito? Como é que Deus pode agir na minha vida? A primeira coisa, você não pode continuar acomodado ou acostumado com aquilo que você está vivendo hoje. Você precisa, na verdade, ter um desejo. Eu preciso mudança. Eu posso melhorar. Eu posso ter maior intimidade com Deus. Eu posso ter maior intimidade com a palavra de Deus. Eu posso, ou seja, na verdade é uma inconformidade com você mesmo. Eu posso melhorar. Então, não esteja, me entenda por favor, não esteja acostumado, não esteja acomodado com a situação que você está vivendo hoje. Por quê? Porque muitas pessoas se acostumam e continuam vivendo a vida inteira uma mesmice. Você está sendo modelado, está sendo trabalhado. Por isso precisa de uma transformação, precisa de uma mudança, e às vezes uma mudança radical. Muitas pessoas estão na fé, mas continuam engateando o tempo todo. Se você olha para uma criança e ela tem 6 meses, 7 meses, é normal que engatinhe. Mas se inteira 2 anos e continua engateando, inteira 5 anos, está engateando ainda? Tem alguma coisa errada. Precisa ser revisto, precisa saber o que é que está passando. Assim é na vida de muitos cristãos. Não é tempo mais de engatinhar, é tempo de caminhar. E chega um tempo que não é tempo mais de caminhar apenas, mas é tempo até mesmo de correr. Assim deve ser. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, engatinhar é por um tempo. Agora não, agora eu já caminho na fé. Quando é bebezinho, o pai precisa estar do lado o tempo todo. Mas chega um momento que vai caminhar sozinho. Não precisa estar ninguém mais do lado. Não precisa mais continuar dando papinha, porque agora já pode comer feijoada. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Alguém que quer ter a vida transformada, alguém que quer deixar de ser barro e ser vaso, precisa estar nas mãos de Deus. Muitos são até cristãos sinceros, mas acham que elas não vão conseguir mudar. Acham que não vai dar conta. Filha, Deus vai te fortalecer. Querido, Deus vai te fortalecer. A segunda questão, o barro, ele quando é colocado na mão do oleiro, não tem mais como ele dar palpite.
Deus, faça desse jeito na minha vida, Senhor, assim eu não quero. Eu quero diferente. Não. O barro, ele precisa ser totalmente submisso. Ou seja, ele precisa arrancar do seu coração as rebeldias diante de Deus e dizer assim: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Até o próprio Jesus, ele diz assim: Pai, diante da cruz, irmão, quando ele estava no Getsemane, ele falou: Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Ou seja, alguém para ser transformado precisa necessariamente de estar totalmente submisso ao oleiro. Preste atenção. A palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 9, verso 21, diz assim, eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Romanos 9, 21, diz assim: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um barro, uns para honra e outros para desonra? Sabe o que a palavra está nos ensinando? Que Deus trabalha cada um de uma determinada forma. Alguns se tornam vasos para honra, e outros acabam se tornando vasos para desonra, diz a palavra. Mas quando Deus está trabalhando, querido, às vezes nós não entendemos, não sabemos necessariamente o que é que Deus está fazendo, não sabemos exatamente qual vai ser o resultado, se o vaso vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser cheio de curva ou se vai ser um vaso simples, mas o desejo do nosso coração é apenas sermos vasos, um vaso na mão do oleiro, e entendermos que o trabalho de Deus é um trabalho pessoal. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não será exatamente o que Ele fará na vida daquele que está do seu lado, talvez nem mesmo do seu esposo. O trabalhar de Deus é um trabalho pessoal e individual. Às vezes sua esposa não sabe, não consegue entender o que é que Deus está fazendo, ou talvez seja o seu esposo que não entenda. A Bíblia diz que a mulher de Jó disse assim: Jó, você está sofrendo demais, Jó. Jó, não é possível que você passe por tudo isso, então amaldiçoa o teu Deus e depois morra, Jó. Jó falou assim: você não está entendendo nada. Deus está trabalhando, Deus está me moldando. Deus está doendo, mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque o barro está sendo amassado, mas o barro vai ser preparado e certamente lá no final vai ter um vaso bonito. Assim é em relação aos seguidores de Jesus. Os seguidores se tornarão discípulos. Deus te chama a ser um discípulo, a ser um homem, a ser uma mulher do Senhor. Caderno de Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus fala que é individual. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Tome a sua cruz. É sua, não é do outro. Se você quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Os discípulos de Jesus andaram com ele 3 anos, aprendendo, ouvindo, vendo os milagres, recebendo o ensinamento. O ensinamento é fundamental na sua vida. O ensinamento é prioridade na sua vida. Aqueles homens receberam o ensinamento. Por isso que a palavra chegou até os nossos dias. Porque eles se deixaram trabalhar. Por isso eles foram modelados, moldados pela palavra do Senhor. E outra coisa eu quero te dizer. Quando você está sendo trabalhado por Deus, não existe atalhos.
Não tem como pegar um barro e colocar o barro lá na estante. Ah, não fica legal, não é bonito. Já pensou um barro lá na estante, servindo de adorno na sua casa? Não, não tem jeito. É muito feio. O barro é trabalhado, ele é modelado, depois de modelado, ele é levado ao forno. Porque se modelar e não levar ao forno, vai cair um pedaço para um lado, outro por outro, não dá certo. Por isso eu quero que você entenda que não existe atalho, existe um caminho, existe um processo a ser seguido. Eu estou falando da sua vida. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida não tem atalho, não tem como barro. A hora que ele estiver sendo amassado, ele dizer assim, poleiro, não, eu não quero ser amassado, mas é preciso que seja amassado. Não tem como o barro estar dentro do forno e falar assim, esse forno está muito quente, eu vou pular desse forno. Não, não tem jeito. Porque faz parte do processo. A temperatura é alta. É fácil? Não é fácil. Mas o que Deus está fazendo na sua vida terá um resultado depois. Se tirar o vaso antes da hora, vai ter trincas. Deus não quer você com trincas. Vai ter rachaduras. Não é assim que Deus quer você. Deus quer pessoas íntegras. Deus quer pessoas com o coração inteiro. Por isso que a palavra, meu querido, ela vai moldando o nosso coração. Ela vai trabalhando a nossa vida. O próprio Senhor, como oleiro, ele vai modelando o vaso. A temperatura é alta. Alguns homens entenderam o que é isso. José do Egito entendeu o que era isso. Passou pelo forno, mas no final deu um vaso maravilhoso. Davi entendeu isso. Davi passou pelo forno. Pedro entendeu isso. Paulo também entendeu esse negócio. Passou pelo forno. Ou você acha que Paulo se converteu e já começou a pregar o evangelho e já foi? Não, teve um tempo. Existe um tempo. Nada pode ser antes da hora. Em tudo existe um tempo de Deus na sua vida. Não queira apressar as coisas, não queira pular etapas, não queira atalhos na sua vida, também não queira fugir, não queira voltar atrás. Se você entende que Deus está trabalhando a sua vida. Mas o que é que nós precisamos? Provérbios, ou melhor, caderno de Salmos, capítulo 90, verso número 12, diz assim: ensina-nos a contar os seus dias, Senhor, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O salmista diz assim: Senhor, nós precisamos contar os dias, não podemos pular os dias, não podemos apressar as coisas. Deus, ensina-nos a contar os seus dias, de forma que somente um dia após o outro, somente a experiência, somente a vivência vai nos dar a garantia de um coração sábio. Para sair de barro para vaso, é um processo. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus está trabalhando você, Deus está transformando você. Querido, vai chegar um momento que essa situação vai passar e que o Senhor vai dizer assim: é o vaso que eu trabalhei, mas agora é um vaso que vai glorificar o meu nome. E você vai olhar para trás, vai ver as lutas, vai ver as dificuldades e vai dizer assim: glória a Deus, eu não queria ter passado, mas eu passei e foi a maior bênção de toda a minha vida. Portanto, se você tem passado momentos difíceis, não se esqueça, Deus está no controle da sua vida. Eu estou falando com você, Deus está no controle da sua vida. Essa luta vai passar,
esse forno vai passar e certamente o nome do Senhor vai ser glorificado através daquilo que Deus está trabalhando. E o que é que você precisa fazer? Apenas ter um coração aberto, um coração ensinável, um coração que aprende e que entende que Deus está no controle. Será que você pode dizer: Deus está no controle da minha vida? Glórias a Deus. Eu quero convidar você a dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus.